Ó, o pessoal aí. Tudo bem aí, pessoal? Tudo certo? Ah, cheguei primeiro. O Ícaro. Como sempre, meu, voando perto do sol, hein? É. Débora Balsini, Emerson Fantush. Muito bem. Ok. Então vamos lá, né? Então, sonata, né? Tem que ter música. Se não tiver música, né? Então, como nós estamos permutando letras, né? Uma vez que as notas são letras e são as esferas superiores, então, evidentemente, nós estamos canalizando, né? A luz do mundo superior. Muito bem. Chama a turma aí para ouvir essa conversa aqui, que essa conversa vai ser legal, eu acho, hein? Tô sentindo que essa conversa vai ser boa. Então, chama a turma aí. Vamos lá. Enquanto isso eu brinco aqui um pouquinho no piano, né? Muito bem. Vamos lá. Vamos bater um papo aí. Então vamos aqui, antes de começar, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não evidentemente sobre o tema, né? Porque eu não abordei o tema ainda, né? Mas assim que nós abordarmos o tema, nós poderemos então depois falarmos acerca disso. Porque existem, claro, muitas pessoas que têm dúvidas sobre o livro do esplendor, o Zohar, né? O Sefer HaZohar HaKadosh, né? O Zohar sagrado, né? E sobre a sua origem também, né? Da onde que veio o Zohar? Da onde vieram o Zohar e a Torá, né? Então, evidentemente, nós vamos tentar abordar um pouquinho desse assunto aqui, mas muito pouquinho, não profundamente, né? Porque é muito profundo, redundantemente falando, né? Então, nós precisamos abordá-lo calmamente, né? Devagar, certo? Compartilha o vídeo aí, pessoal, a transmissão. Chama a turma aí, bota na página aí, né? Convida o pessoal pra gente bater um papo aqui sobre Zohar, né? E Torá, Sefarim Ha'atikim, né? Os livros antigos, na qual toda a sabedoria que nos foi ofertada foi codificada, ok? Muito bem. Vocês viram, né, recentemente que eu compartilhei um vídeo falando do nosso ADN, do nosso DNA, e como o nome divino, Yud He Vav He, está codificado no DNA de todos os seres, né? Evidentemente isso quebra, né, a ilusão e o domínio das religiões sobre o homem, que diz que você precisa se converter a uma religião específica porque para que você possa ter Deus dentro de você, né? E vem a ciência para, né, evidenciar aquilo que os cabalistas já sabiam, que o nome sagrado do divino Criador, né, está codificado no DNA do ser humano, de toda a humanidade. Então, para que é que você precisa se converter a uma religião para que Deus habite em você, se o nome do Criador já está escrito no teu DNA, não é verdade? Então, a ciência, aliada à sabedoria dos antigos, está
criando uma ferramenta que vai libertar a humanidade da escravidão religiosa. Né? Com certeza. Então nós precisamos estudar, né? Porque sabedoria não se adquire sem estudo, sem esforço. Precisa ter esforço, muita leitura, né? E quebrar os véus, né? Que nós temos na consciência, né? Principalmente os 3 véus específicos, né? Que é? A ilusão física, a ilusão psíquica e a ilusão espiritual. Então, os 3. Ilusão física, ilusão psíquica e ilusão espiritual. Ok? E isso só pode ser quebrado, né, com muito estudo, né? Muito conhecimento. Tá certo? Muito bem. Ok. Então vamos lá, né? Só mais um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Então vamos começar a nossa conversa aqui. E agora eu não posso atender. Então, vamos começar a nossa conversa aqui. Dá pra você juntar aqui? Fica quieto. Então, pelo início, evidentemente, né? Então, vamos começar pelo início. E o início né? O que o Zohar nos conta antes de apresentarmos o assunto, claramente, né, do Zohar. Vamos falar da criação da humanidade. Vamos falar da criação de Adão, né? Lembrando que Adão significa humano, né, humanidade. Quando nós falamos, por exemplo, né, quando nos referimos a uma pessoa, né, por exemplo, Ben Adam Ze, em hebraico, aquele ser humano ali, tá certo? É assim que falamos. O pessoal tá rindo, né? É o cachorrinho, Mas o cachorrinho já ficou quieto. É que assim, mamãe bate na porta, o cachorrinho acha que tem que atender, né? Então tá legal. Ok, o Zohar, Parashá, na porção Balak do Zohar, narra acerca da criação da humanidade. Então o Zohar diz o seguinte, que o sagrado Yud He Vav He, né, o santo, bendito seja ele, resolveu criar a humanidade. Então ele chamou os seus agentes criativos, que foram seres que emergiram na criação milhares e milhares de anos antes de que a humanidade fosse criada, né? Por exemplo, o livro de Jó na Bíblia, né, que muita gente pensa que é um livro que narra sofrimentos de um personagem chamado Jó, estão redondamente enganados. Um livro altamente enigmático, misterioso, contém muitos desses mistérios. Por exemplo,
Jó, um dos primeiros a mencionar 3 constelações específicas que viriam a ser catalogadas milhares de anos depois, né, que são a Ursa, né, Órion e as Pleiades. Né? Isso está dito no livro de Iov, Sefer Iov, no livro de Jó. Né? E Jó contém muitos milagres, por exemplo. Né? Eu já escrevi aqui inúmeras vezes sobre Atlântida. Escrevi também sobre a abdução de Jonas, aquele personagem, profeta, né, que foi enviado pelo divino para exortar uma certa cidade chamada Nínive, né? Mas ele não quis, ele quis desobedecer o sagrado, e ele fugiu, entrou no barco, aquela história toda, depois jogaram ele no mar, e aí o santo bendito seja ele, né, enviou um grande peixe para engolir Jonas. Lá no Pirkei do Rabino Eliezer, 3.000 anos no passado, é um livro antigo, diz que o peixe que engoliu Jonas, né, tinha dentro dele uma pérola enorme com a qual Jonas falava. E também tinha dentro dele salas como um palácio, e Jonas pôde ver os mistérios do fundo do mar pelos olhos do peixe. Ok, né? Muito bem. E aí Jonas é levado, né, para conhecer as profundezas do oceano, e ele chega até Atlântida. E lá ele tem que falar com o Leviatã, porque o Leviatã é o guardião da entrada da Atlântida. Isso, inclusive, foi abordado num filme, numa animação da Disney, chamado Atlantis. Se vocês forem assistir aquela animação, vocês vão ver que os humanos estavam procurando uma fonte de energia que tinha Atlântida, tá certo? Que ficava suspensa num determinado lugar. Aquela é a pérola narrada na história de Jonas. E esta pérola é um livro que tem alma, chamado Sipra Raziel Amalach, o livro do anjo Raziel. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu vou abordar no meu livro, né? Eu Quero Acreditar, que é sobre ufologia, né? Que eu estou trabalhando nele, né? Dei uma parada agora porque o meu computador foi possuído por algum tipo de espírito que não permite que ele ligue, né? O software está possuído, eu vou ter que chamar um exorcista de hardware e software para resolver o problema, né? Mas a gente resolve. Então, nessa animação da Disney, vocês vão ver todos esses segredos que são narrados nos livros antigos, né? Nessa animação. Impressionante. Quando eu vi essa animação, eu chorei. Falei, nossa, como que se penetrou isso? Porque a alma recorda dos segredos que aprendemos na época da Atlântida. Ou você pensa que a reencarnação só funciona aqui em cima da Terra, na superfície da Terra? Ok. Então, então Jonas, né? Aconteceu isso com ele. Ok. Também já falei sobre a questão, né? Que quando Jonas chegou na cidade de Nínive, né? O governante daquela cidade era o faraó Ramsés. Isso está escrito no Pirkei de Rabino Eliezer, 3.000 anos no passado. 3.000 anos. Não é um dado novo. Rabino Eliezer fala no seu livro que o rei de Nínive era o faraó Ramsés. E ele explica o que aconteceu, né? Ele morreu no evento da abertura do Mar Vermelho, ok? Quando os hebreus passaram pelo mar, o faraó morreu, mas o Zohar e o livro do Rabino Pirkei Eliezer dizem que Deus o ressuscitou e ele não morreu mais. Por quê? Porque a história de Jonas acontece cerca de 500 anos depois do Êxodo. Então essas coisas também vão estar no meu livro,
né? Eu quero acreditar, né? Que eu espero publicar até o final do ano. Tomara que eu consiga, né? Muito bem. Então, todos esses segredos, né? Muito acima da compreensão religiosa humana, né? Quebram novamente o domínio da chamada religião sobre a humanidade. Porque a religião não consegue explicar isso, né? Então, ok. Então vamos voltar lá para o início, certo? Onde eu estava. Então, o divino, criador, o Yud-He Vav-He, resolveu criar a humanidade. Mas ele já havia criado os seus filhos. Porque o livro de Jó, abri certinho. Ih, ô louco, hein? Isso não vai acontecer duas vezes, com certeza. Eu vou começar aqui só um pedacinho. Eu vou ler só um pedacinho aqui, tá? Jó capítulo 38. Certo? Diz o seguinte. A Joyce está fazendo uma pergunta aqui. Não sei, Joyce. A Joyce está perguntando, então Ramsés está vivo até hoje? Não sei. Ainda não consegui penetrar ou encontrar alguma evidência sobre isso. Mas nós vamos chegar lá, com certeza. Então, no livro de Jó, diz o seguinte, ó. Então, de dentro de um turbilhão, o Eterno respondeu a Jó, dizendo: quem é este que quer ofuscar o meu conselho com palavras isentas de sabedoria? Adota a postura de um homem para que eu te pergunte e tu me respondas. Onde estavas quando construí as fundações da terra? Dize-me, já que tanto sabes. Sabes quem determinou as suas dimensões? Ou quem esticou a linha para aprumá-la? Falando da gravidade, né? Caramba, meu! Sobre o que foram assentadas as suas fundações? Quem colocou sua pedra fundamental? A pineal do mundo, né? Enquanto cantavam juntas as estrelas da manhã e soltavam exclamações de júbilo todos os filhos de Deus? Peraí. O que está dizendo aqui? Que quando Deus estava criando o mundo, já haviam seres que haviam emergido nas estrelas, que estavam entoando canções, enquanto o sagrado, bendito seja ele, estava criando o mundo. Quem encerrou o mar em comportas quando se lançou fora do seu leito? Opa! Aqui tem um dado enigmático, ó, que está dizendo que antes o mar transgredia as suas limitações, mas depois Deus colocou ferrolhos, é uma linguagem esotérica, para contê-lo nas suas limitações. Por que será que o mar antes ultrapassava os seus limites? Será que é porque não tínhamos uma lua ainda? Porque qual é o ferrolho? Qual é a tranca que mantém o mar nos seus limites? Ok. Pensem aí, né? Muito bem. Então, quando o revesti com nuvens e o envolvi com densas trevas, estabeleci para ele um limite, lhe pus portas com barras, ele disse: até aqui poderás vir, porém além não passarás. Aqui se deterão as tuas ondas orgulhosas. Desde o início de teus dias, alguma vez deste ordens às manhãs? Deus perguntando para Jó. Deste a conhecer ao amanhecer o seu lugar, ou a partir do qual pudesse espalhar toda a terra dela e afastar os ímpios?
Ele se amolda como argila sobre o sinete, apresenta-se como uma veste que é trocada. Assim sucedem os povos sobre a terra, não voltando a luz aos ímpios cuja a mão erguida é derrota. Já chegaste às fontes do mar e caminhaste pelos caminhos das profundidades? Opa! Como é que é? De novo aqui, peraí. Já chegaste às fontes do mar e caminhaste pelos caminhos das profundidades? Foram-te reveladas as portas da morte? Ou chegastes a ver onde se abrigam as sombras da morte? Examinaste toda a largura da terra? Responde-me, se sabes tudo isso. Qual é o caminho da morada da luz? E qual é o lugar da escuridão? Para que possas conduzir a sua fronteira e conhecer o trajeto para a sua casa. Tu, por acaso, sabes, porque já eras nascido naquele tempo e imenso é o número dos teus dias, por acaso? Penetraste nos depósitos onde estão guardados a neve e o granizo? Ó, isso daqui no meu livro, Calamus Elohai, né? O mistério do cometa. Eu explico lá que essa parte aqui, ó, tá falando, tá, da nuvem de Oort, aonde os cometas se originam. Porque está dizendo assim, ó: penetraste nos depósitos onde estão guardados a neve e o granizo? Que eu reservei para o tempo convulso, para o dia de guerra e de batalhas? Por quais caminhos se dispersa a luz, ou se espalha o vento oeste através da terra? Quem abre canais para que ocorram inundações, ou estabelecesse rotas para os relâmpagos e trovões, para que desabe a chuva sobre o deserto, onde não habita qualquer homem, para satisfazer o solo desolado e sem reservas, fazer sementes de tenra relva florescer? Teria a chuva um pai? Ou quem teria gerado as gotas do orvalho? De que matriz surge o gelo? Quem deu luz à neve dos céus? Neve dos céus. Congelam-se as águas parecendo pedras e se torna gelo a face do abismo? Agora olha só. Pode atar as correntes das Pleiades? Ou afrouxar as de Órion? Podes fazer surgir os signos do zodíaco em seu tempo? Ou podes guiar a grande ursa a seus filhos? Eu vou ler esse pedacinho de novo aqui. Presta bem atenção, que eu vou contar um segredo aqui, ó. Então, vou dizer de novo. Podes atar as correntes das Pleiades ou afrouxar as de Órion? Podes fazer surgir os signos do zodíaco em seu tempo? Ou podes guiar a grande ursa a seus filhos? Ok. Veja que o divino desafiou Jó, falou assim: você pode, né, quebrar as correntes gravitacionais que mantêm as Pleiades unidas como uma constelação? Você pode atar, né, essas correntes gravitacionais? Ou pode quebrar as correntes gravitacionais de Órion? Ou pode guiar a ursa a seus filhos? O que Deus quis dizer para Jó? Que raios de pergunta é essa, né? Que Deus faz para Jó? Podes guiar a ursa a seus filhos? Ok. O Talmud diz, lá no passado, 2000 anos, que quando o dilúvio caiu sobre a terra, ele foi acionado, né, a partir das Pleiades, né? Ele foi acionado a partir das Pleiades. Como? O Talmud de Deus diz que Deus removeu 2 estrelas nas Pleiades para dar origem ao dilúvio.
Aí uma onda gravitacional enorme, com a explosão dessas duas estrelas, se originou a partir das Pleiades. Isso atingiu o sistema solar, movimentou a nuvem de Oort, né, e lançou dezenas, milhares de cometas em direção ao sistema solar interior. Ok, mas o Talmud então diz o seguinte também, que para parar o dilúvio, Deus removeu duas estrelas da Ursa e colocou nas Pleiades. Por isso, né? Deus pergunta para Jó: ou podes guiar a grande ursa a seus filhos? Eu falei que esse assunto aqui ia ser interessante, né? Falei. Ok. Então, vamos voltar lá então. Ok. Então, o sagrado, bendito seja ele, resolveu criar a humanidade, né? Ele chamou os seus filhos, que eles já haviam sido criados, né? Nações alienígenas que habitavam, né, outros universos, outras estrelas, outras galáxias, outras constelações, e comunicou. O primeiro grupo que o divino chamou para comunicar isso, né, se opuseram à criação da humanidade. Então o Zohar diz assim que Deus estendeu o dedo e os fulminou. Eles foram desintegrados. Aí, um segundo grupo foi chamado. E o divino comunicou isso a eles. Eu vou criar Adão. Eles também se opuseram. O sagrado estendeu o dedo e também os desintegrou. Então chamou um terceiro grupo. Neste terceiro grupo estavam dois malachim. Tá? Deixa eu explicar uma coisa aqui, que é importante. Tá? A palavra anjo não é, de forma alguma, uma tradução da palavra hebraica malach. Malach não significa anjo. Anjo vem do latim angelus. E não tem nada a ver com a palavra hebraica malach. Malach significa aquele que é enviado para cumprir uma tarefa. Malach. Tá? E essa palavra malach tem raiz na palavra lar, que significa aquele que pode se mover para frente ou para trás. No tempo, espaço, dimensões. Ok? Ok. Então, nesse grupo de malachim, no terceiro, estavam dois malachim, né, chamados Uza e Azael. Uza e Azael. Eles então tomaram a Torá, que já havia sido criada, a Torá, né, e colocaram um argumento diante do divino, do sagrado, contra a criação de Adão. Né? Não sabes tu que ele vai pecar diante da tua face? Né? Eles disseram. Então o divino os desafiou, né, dizendo: se fosse vocês lá na terra, vocês conseguiriam resistir à má inclinação? Eles disseram: sim, claro, nós podemos resistir. Então o divino os derrubou. E a partir daí eles são chamados Nefilim, aqueles que desceram, caíram, aterrissaram na terra. Estes dois, Uzá e Azael, passariam a se chamar, pela língua da Mesopotâmia, Enki e Enlil.
E não foram eles que criaram Adão. Ok? Muito bem. Então, o divino então criou Adão. Mas como que o divino criou Adão? O Zohar, né, revela que os seres da galáxia, os seres de outro mundo, os seres das estrelas, doaram parte das suas essências para que Adão fosse criado. Os seres habitantes do jardim de Deus doaram das suas essências para que Adão fosse criado. E é por isso que nós temos saudade das estrelas. Porque as nossas almas são fragmentos, faíscas de seres que habitam as estrelas e que doaram das suas almas para que a alma de Adão fosse criada. Porque desta forma, o Zohar diz, ele estaria conectado com toda a criação. Ok. Muito bem. Então Adão foi criado. Tá? Então vamos lá. Aí, depois que Adão foi criado, no sexto dia da criação, na sexta-feira cósmica, a criação começou no dia 25 de Elul do calendário cósmico e terminou, né, no dia 1º de Tishri. Tá? No sexto dia, completando com a criação de Adão. Né? Adão viveu até o meio-dia, no meio-dia ele pecou. Só que o meio-dia de Adão são milhares de anos. Porque Adão era uma alma gigantesca. E em função de ser uma alma gigantesca, o tempo também era maior. Ok? Muito bem. E então Adão pecou, né? E foi derrubado da sua santidade. Né? Então, a Torá diz que Deus veio, colocou a mão sobre Adão e ele diminuiu de tamanho. Como? Ele foi fragmentado da cintura para baixo. Né? E essa fragmentação, né, é que deu origem às almas da humanidade. Adão tinha cerca de 300 metros de altura. Ele foi diminuído para cerca de 137 metros de altura. Né? Ainda assim era muito grande, muito alto, né? E assim também os seus filhos que nasceram eram gigantes. Né? Depois, quando Adão passou a ter filhos, então a Torá diz que nasceram filhas para Adão. E aí os seres do céu, né, que haviam se oposto à criação de Adão, o Uza e o Azael, desceram aqui então, né, e começaram a casar com as filhas de Adão. O Pirkei do Rabino Eliezer narra, né, que a cada parto, né, que as filhas de Adão tinham desses seres dos céus, nasciam 6 crianças. A cada parto, 6 crianças. E imediatamente, assim que elas nasciam, elas já se colocavam de pé e começavam a pronunciar o idioma sagrado, que era o hebraico. Tá? E elas tinham 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Tá? Isso é uma assinatura que eles eram filhos dos anjos, porque esses anjos, entre aspas, né, um anjo, Malachim, tinham 6 asas. Tá? Muito bem. Ok. Por isso que veio o dilúvio. Depois. Para corrigir essa hibridização, né, dos seres dos céus com os seres da terra. Ok. Então tá. Então quando Adão... Agora sim vamos entrar no assunto, né, aqui. Então quando Adão cometeu o seu pecado, na sexta-feira cósmica, né, Deus ordenou aos Elohim que criassem uma ferramenta que seria dada à humanidade para que pudesse corrigir, né, este karma cósmico adquirido
e fazer a humanidade retornar, né, à sua condição que ela tinha antes da queda. Então, na sexta-feira cósmica, foram criadas algumas ferramentas, entre elas o cajado que seria dado a Moisés no futuro. Né? Também os Elohim lapidaram 6 tábuas de safira, 6 tablets de safira, a partir do orvalho divino, o tal, que preenche a cabeça do sagrado. Esse assunto é muito esotérico. Eu sei que tem gente que não vai entender nada, né? Mas vai ficar pensando que já é alguma coisa. Ok? Então tá. Né? Então foram criadas o cajado de Moshe e as 6 tábuas de safira, na qual a Torá seria escrita mais tarde. Então os Malachim, os Elohim vieram, tomaram essas 6 tábuas e esconderam no deserto do Sinai, aonde Moisés no futuro iria erguer a sua tenda. Muito bem. Né? Uma dessas tábuas, a sexta, era o Zohar, que é a chave que decodifica todos os códigos da Torá. Né? Muito bem. Então, quando houve o êxodo, né? Aliás, quando... voltando aqui um pedacinho, também foi enviado a Adão um professor, chamado Raziel. E Raziel entregou a Adão um livro, também de safira, na qual toda a sabedoria do universo estava codificada, chamado Sipra Raziel Amalach, o livro do anjo, entre aspas, Raziel. Só que Raziel também fez outra coisa. Ele codificou toda essa sabedoria no DNA de Adão, criando livros e mais livros e mais livros dentro do código genético da humanidade. Por isso o código genético da humanidade é chamado, né, Sefer Raziel, o livro do anjo Raziel. Eu tenho que falar isso por quê? Porque as pessoas falam muito nesse livro, mas ninguém sabe o que ele é. Eles ficam pensando num livro físico. Ok, existiu um livro físico que era uma pérola, que falava, com o qual Adão conversava. Sabe? E ela respondia. Depois, o Midrash diz que essa pérola foi levada por Noé para a arca. E iluminava toda a arca. Fornecendo energia para a arca. E depois ela foi parar neste submarino Atlante, que parece com um peixe, um Nautilus, no fundo do mar. Mas, né, a sabedoria do anjo Raziel foi codificada no DNA do homem. Toda ela. Todinha ela. E isso o Zohar fala, eu já postei isso aqui inúmeras vezes. Mas as pessoas não prestam atenção. Então, a Torá, no capítulo 5 do Gênesis, no capítulo 5 do Gênesis, deixa eu achar aqui, só um minutinho, por favor. Vamos ver aqui. Não? Opa, tô no lugar errado, né? Aqui não, pra frente. 4. Achei. Então, a Torá, no capítulo 5, aqui, do Gênesis, aqui, começa dizendo o seguinte: Zesefer Toledot Adam Beyom Bara Elokim Adam Bedimut Elokim Asa Oto.
Vou ler de novo. Ze Sefer Toledot Adam Beyom Bara Elohim Adam Bedimut Elohim Asaoto. Este é o livro das gerações da humanidade, Adão. No dia em que criaram os Elohim, a humanidade, né? A sua semelhança, ou seja, eles tomaram do DNA deles para criar a humanidade. Por isso que hoje nós sabemos que parte do DNA humano é alienígena. Mas isso já está na Torá há 33 séculos, 3.300 anos. Quem foi esse geneticista celeste que criou o código genético da humanidade? É chamado Malach Raziel. Raziel significa Deus é o meu mistério, tá? Eu já provei isso, já fiz transmissão e já coloquei no Facebook aqui, né? Que a partir da palavra Sefer aqui, o reish da palavra Sefer, que é o R na língua portuguesa, no sentido contrário, de 4 em 4 letras, está escrito Raziel. Ze Sefer Raziel, Toledot Adam, Beyom, Bara Elohim Adam, Bedimut Elohim Asalto. Quer procurar o livro de Raziel? Olha para dentro. E o Zohar diz que no DNA da humanidade estão codificados até mesmo os mistérios antes da criação do universo. Está escrito no Zohar. Ok. Muito bem. Então, Adão estudou este livro, mas ele não adquiriu muita compreensão, mas adquiriu muita sabedoria. Esse livro de Raziel passou para os seus descendentes, até chegar a um dos seus filhos, chamado Anor, que na tradição católica cristã virou Enoque. E foi Enoque quem alcançou a mais alta sabedoria que ele penetrou no livro de Raziel. Ok. Muito bem. Hanor, ou Enoque, significa instrução. E aí, o Midrash, o Sefer Yashar, o Sefer Yovelim, livro dos jubileus, livros com 4.000 anos de idade, dizem que Enoque se elevou a tal ponto que ele uniu todos os reis do mundo, todos os reis da terra que eram filhos de Adão, num único governo, né? Que hoje nós chamamos Atlantis. Aí nesta época, na qual Enoque era o governador da Atlântida, né? Aí ó, só fazendo uma pausinha aqui ó. A Débora Balsini, ela colocou aqui ó, um link, vocês podem acessar aí ó. Numerologia cabalística do nome Raziel, é 248. Sabe quantos órgãos tem a humanidade? Sabe quantos órgãos tem uma pessoa? 248 órgãos. 365 nervos e tendões, perfazendo um total de 613, que é o número de preceitos que tem a Torá. Muito bem. Ok, então, voltando aqui, né? Então, na época em que Enoque era o governador da Atlântida, os seres intramundo e os seres do céu também desciam aqui e emergiam aqui na Atlântida, que é o mundo todo, planeta Água.
para ouvir a sabedoria da boca de Enoque. Quando Enoque foi embora daqui, ele foi abduzido, né? E o Sefer Yashar, 4.000 anos no passado, diz que ele subiu aos céus num cavalo, numa carruagem celeste. Como os filhos de Adão, né, eram seus súditos, eles observaram a subida de Enoque para outro universo e a transformação dele no anjo Metatron. Né? Por exemplo, dentre esses filhos que Adão teve, havia um chamado Yoktan, que era filho de um chamado Peleg. Tá? Muito bem. Peleg significa divisão através das águas. Porque antes todos os continentes eram acessíveis. Divisão através das águas. Peleg. E ele tinha um filho chamado Yoktan. Esse grupo de pessoas da família de Yoktan, eles vieram para cá, para a Península das Américas. E foram eles que fundaram aquele local chamado Yucatán. Yucatán, Yucatán. Yucatán, Yucatán. Yucatán, Yucatán. E aqui vem uma coisa interessante que eu penso. Por que assim há um grande número de avistamentos de OVNIs, né, sobre a Península das Américas, México, Peru e assim por diante? Porque esses seres estavam acostumados na sua convivência com os Atlantes, da qual, né, esses filhos eram descendentes. Tem pirâmides até na Amazônia, escondidos no meio do mato lá. E sabe quem é que criou tecnologia para criar pirâmides? Adão, seu filho Sete e Enoque. Os três. Então, o Midrash diz que quando Adão soube que o dilúvio viria, ele chamou Sete, seu filho, e Enoque, né? E disse: vamos construir 2 pilares, onde nós vamos codificar e guardar essa sabedoria do livro de Raziel. Porque se um for destruído pela água, o outro sobreviverá. E eles construíram as 2 grandes pirâmides do Planalto de Giza. Os 2 pilares. O terceiro foi construído por Enoque. Dentro das pirâmides estavam codificadas toda a sabedoria do livro de Raziel. E é por isso que o Erich von Däniken, ele diz que quando a humanidade conseguiu entrar nas pirâmides, eles descobriram toda a tecnologia que estava lá dentro. E eles fizeram o quê? Apagaram isso. Esconderam. Porque se nós tivéssemos acesso a essa tecnologia, essa sabedoria, não estaríamos onde estamos agora, escravizados pelos governos e pelas religiões. Né? Ok. Muito bem. Né? O cajado foi dado a Adão. Ele era feito de safira. Uma tecnologia fantástica. Ele falava. Tá? E acessava o conhecimento do livro de Raziel. Nele estava o curso dos planetas, das estrelas, a rota dos cometas. Tudo estava no cajado.
ele foi passando de geração em geração, até chegar ao filho de Jacó, chamado Levi. E de Levi para a família de Amram, e Amram viria a ser o pai de Moisés, a quem o cajado foi dado, em termos, né? Entre aspas. Quando Moisés saiu do Egito, fugindo, ele chegou na tenda de Jetro, onde o cajado estava fincado no jardim dele. Porque quando José morreu no Egito, os egípcios não souberam o que fazer com o cajado, eles não conseguiam ativar ele. Vai ver que tinha biometria, né? Só podia ser ativado pela família de Levi. Então só podiam ser os levitas a colocar a mão no cajado. Senão não acionava de jeito nenhum. Aí Jetro pegou o cajado e levou para a terra dele, né? Ok. E ficou no jardim dele, né? E desafiou, né? Muitas pessoas tentaram pegar o cajado e tirar da terra, não conseguiam. Ele era pesado demais. Ele pesava incrivelmente, eles não conseguiam nem movê-lo do chão, porque o nome divino estava gravado no cajado. Mas por temurá, tinha que ser permutado para ser ativado. Quando Moisés chegou, ele viu o cajado, e Jetro havia prometido que daria a filha dele, de Sípora, né, para o homem que conseguisse tirar o cajado da terra. Aí Moisés viu o nome, lembra que eu expliquei? Sípora, da palavra tsipor, pássaro, e a palavra tsipor é o tseruf. Tem as mesmas letras da palavra tseruf, que é permutar. Então Moisés permutou o nome e ativou o cajado. Aí ele encostou no cajado, o cajado levitou na mão dele. Ficou todo mundo assustado, né? Ok. Aí, quando Moisés tirou os israelitas, né, lá do Egito, da escravidão, é outro segredo. Ele acampou lá no Sinai, né? Ergueu a tenda dele. Ele sabia onde estavam as pedras de safira, as tábuas que os Elohim tinham feito para que a Torá descesse do mundo superior para ser gravado na terra. Ó, aí, ó. Erwin Pamplona von Rommel, grande tradutor de livros como Sefer Yetzirah, que você vai comprar aí na internet, né? Traduzido pelo meu amigo querido aqui, Erwin Pamplona. Erwin tá falando aqui, ó, né? Depois isso virou a lenda do Rei Arthur. Com certeza absoluta. Muito bem. Então, Moisés cavou lá o chão, retirou as tábuas de safira bruta que os Elohim tinham esculpido a partir do orvalho da cabeça do divino, né? E aí, quando Deus desceu no Sinai, e agora vocês vão ficar assustados, tá? Mas calma. Não friemos cânico, como diria o Chapolin Colorado, né? O que está escrito no Pirkei do Rabino Eliezer, que aconteceu quando Deus desceu no Sinai? Primeiro, Deus mandou colocar cercas ao redor do monte para que as pessoas não chegassem perto do monte e morressem. E é a partir daí que o Erich von Däniken, quando foi traduzir esses textos, quando ele era jovem, ficou assustado com isso. E foi o que despertou na alma dele a busca pelos deuses astronautas. Foi a partir desse texto, na Torá. Foi a Torá que abriu o gatilho na alma de Erich von Däniken para que ele produzisse toda a revolução que ele produziu no mundo. Foi a Torá. Muito bem, né? Então, quando o sagrado desceu no Monte Sinai, primeiro
diz o seguinte, que os céus desceram. A escuridão cobriu tudo. Que os céus desceram e se abriram. O que é isso? Um Stargate. Um portal estelar. Então o monte foi arrancado do chão. A montanha inteirinha foi arrancada do chão e começou a levitar. E lá no hebraico está escrito que os hebreus ficaram abaixo da montanha levitando sobre a cabeça deles. Veja que coisa assustadora. Nossa! Caramba, meu! A montanha inteira foi arrancada do chão. E diz que entrou para dentro dos céus. Ups! E aí, ela foi virada de ponta cabeça, com o pico para baixo. E o divino veio e colocou os pés na base da montanha que estava de cabeça para baixo. E é por isso que está escrito no Salmo 68, verso 18. Por isso que está escrito isso aqui, ó. Miríades e miríades de carruagem com incontáveis anjos o acompanhavam, e entre elas em santidade o Eterno veio ao Sinai. No hebraico, puxa, peraí um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho o meu livro de salmos em hebraico aqui. Ah! Em hebraico, está escrito o seguinte: Rehev Elohim Ribotaim Alfei Shinam Adonai Ban Sinai Ba Kodesh. Então aqui, a palavra aqui para miríades de carruagens celestes é Rehev Elohim, que pode ser através da mudança dos pontos Nikudot, das vogais, Hakav Elohim, que se traduz para carruagem dos deuses, que em inglês é Chariot of Gods, que é o exato título do livro de Erich von Däniken, publicado em 1966. Então, está dizendo aqui que quando Deus desceu no Sinai, milhares e milhares de discos voadores, de OVNIs, de UFOs, vieram com ele para presenciar a entrega da Torá ao mestre Moisés. E os escritos antigos dizem que Moisés era metade anjo, metade homem. Por isso ele pôde resistir 40 dias e 40 noites, enfiado em outra dimensão, enquanto o corpo dele descansava lá em cima da montanha. Né? Então, aí o Zohar diz que os Elohim pegaram essas pedras brutas, feitos a partir do tal, do orvalho divino da cabeça do sagrado, e sopraram um vento sobre ela, e as aplainaram, deixaram bonitinhas, perfeitas, né? E a Torá foi gravada letra a letra nela. Só que as letras
flutuavam sobre as tábuas. Aliás, duas letras flutuavam sobre as tábuas, que eram a letra Samer e a letra Mem. Tá? Cada tábua pesava 1 tonelada. Cada tábua pesava 1 tonelada. Você vê os filmes, Moisés descendo do monte com as pedrinhas sem vergonha na mão, que não tem nada a ver com a realidade. As tábuas pesavam 1 tonelada cada uma. Então como é que é possível que elas foram movidas? Né? O que é esse vento que foi soprado sobre a tábua para aplaná-la? Tecnologia alienígena. Está escrito na Torá que as tábuas eram obra dos Elohim, porque os Elohim fizeram as tábuas no crepúsculo do 6º dia da criação. E a escrita nas tábuas era a escrita dos Elohim. Isso diz tudo, né? Lembra do filme do Steven Spielberg, Contatos Imediatos do Terceiro Grau? Por que é que os discos voadores descem sobre uma montanha? Porque o Steven Spielberg, judeu, leu Midrash, Talmud e ficou impressionado com essa narrativa. E ele trouxe isso para o cinema, né? Está escrito aqui no Salmo que quando Deus desceu no Sinai, milhares e milhares e milhares de carruagens vieram com ele, de outra dimensão. Um Stargate abriu, porque está escrito: os céus se abriram e o divino desceu sobre o Sinai, que foi arrancado do chão, entrou nos céus, foi virado de ponta cabeça, com o pico para baixo, né? E então a base da montanha se tornou o assento dos pés do divino. A Débora é fogo. Calcula levar na mochila essas tábuas aliens. Certo, gente? Nem tô falando tudo aqui, viu? Que o assunto é tão extenso, tão extenso, tão extenso, tão extenso, que evidentemente, né, eu acabo me esquecendo de alguma coisa. Tá certo? Então é isso, né? Ai, ai, vamos ver, comentários. Essa conversa aqui foi fogo, hein? Meu, assustadora. Então vamos lá. Exatamente, a Débora tá falando isso e falou tudo, né? Quando o aluno está pronto, o mestre aparece, né? Ela tá dizendo assim: saber que o sagrado vem até nós
quando nós podemos, estamos preparados para receber. Olha o Felipe chegando aí, Felipe Bem Raya. Fala, Felipe, shalom. Né? Compartilhem o máximo que vocês puderem esse vídeo, porque essa conversa aqui, assim, tão cedo não vai ter outro igual, né? Certo? Muito bem. Vamos lá, gente, comentários, perguntas, aproveitem, né? Enquanto eu brinco aqui com o piano, né? Vocês podem aproveitar. Hã? Ah, e a arca, né? Pois é, tem vários segredos sobre a arca aqui, né? Em vários níveis, né? Eu já expliquei, inclusive, no programa Enigmas uma vez, né? Que a arca é o próprio planeta, que é uma nave biológica, né? Com dimensões e tudo mais, ok? Vamos explorar esse assunto ainda, eu vou explorar, inclusive, lá no blog eu coloquei sobre isso também já, várias vezes, né? E vamos explorar isso no livro também, né? Eu Quero Acreditar, tá certo? Glauber Lacerda Silvério, cheguei atrasado, mas vou rever. Isso aí, Glauber, pega firme, meu. Vamos lá, gente. Comentários ou perguntas, né? A turma já está indo embora, já está diminuindo o público, né? Mas quem quiser, pode fazer perguntas. Se tiver ao nosso alcance responder, a gente responde. Hã? Já está durando quanto essa transmissão aqui, hein? Não dá nem para saber. Aqui não aparece, né? Muito bem. Certo? Olha só que interessante. Vamos fazer um pouquinho preto e branco, vai? Um pouquinho de preto e branco, né? Que fica legal também. Mais dado, gente? Vamos lá. 1 hora já foi, a Débora tá falando aqui. Emerson Fantus, querido. Quantas palavras quantos segredos em poucas palavras. Show. Isso aí tudo tá no nosso DNA, viu? Não esqueça disso. Que mais? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, a Grace. Vamos lá. Bem, se o Zohar é uma tecnologia alienígena, tem algo que possa falar da ponte de criptografia? Porque é necessário a tradução do espiritual ao nosso mundo material. Como é o padrão de criptografia? Uau, essa pergunta é pergunta de gente que entende de, digamos assim, né? De software, essas coisas. Então veja bem, na verdade, os estudos todos, desde o primórdio, deixam claro que a criptografia surgiu em função dos cabalistas decodificando o Torá.
Porque essas ferramentas foram dadas a Moisés. Essas ferramentas criptográficas, elas foram dadas ao mestre Moisés, né? E outras foram sendo descobertas com o tempo. Quando o Zohar foi revelado a Rabi Shimon Bar Yochai 2000 anos atrás, Moisés apareceu e diz pro Rabi Shimon o seguinte: a Torá é um código, né? Inúmeros, milhares de enigmas estão codificados em cada letra hebraica, né? Então a ponte criptográfica, na verdade, existem várias cifras que podem ser aplicadas para extrair esses segredos, né? Por exemplo, a cifra Atbash, né? Que é Aleph Tav Beit Shin, ou seja, substitui a primeira pela última, a segunda pela penúltima, a terceira pela antepenúltima e assim por diante, que foi usada pelos profetas, como Jeremias, por exemplo, para esconder segredos das pessoas que queriam utilizar isso para o mal, né? Então, o Atbash, a cifra Atbash é uma delas, né? E aí tem outras cifras, como Notarikon, Temurá, Gematria Neelam e uma série de outras que vão sendo aplicadas para extrair esses segredos, né? E outras que ainda vão ser reveladas agora nesse tempo que nós estamos. Outras pontes criptográficas para que nós possamos decodificar isso. O maior segredo de todos vai ser quando nós compreendemos o que está codificado no nosso DNA. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. A partir de 2018, a humanidade vai dar um salto tecnológico. A partir de 2018, vai haver outro salto tecnológico. E muitos mistérios do DNA vão ser penetrados e revelados. E com isso, os mistérios da humanidade e do universo também. Porque tudo está em nós. Os segredos, inclusive, como eu falei aqui, que emergiram antes da criação do mundo. Né? Muito bem. Então, se a gente for falar de padrão de criptografia, fica complicado, Grace, porque não existe um padrão só, né, de criptografia. Vamos lá. Lima Monte pergunta: e o alinhamento do dia 23 de setembro? Alinhamento? Não estou sabendo, Lima. Estou por fora, hein? De alinhamento. Olha, tem vários segredos aqui, né? Sobre alinhamento. Você falando estelar? A Débora está dizendo: DNA será aberto. Com certeza. Absolutamente. Você viu que esse ano saiu essa reportagem, né, do design inteligente, né? Foi esse ano. Mas eu já tinha publicado sobre isso num vídeo que eu fiz em 2012, quando eu publiquei o meu livro Os 72 Nomes de Deus. Né? Ok. O que mais, gente? Vamos lá. Estamos aqui para isso mesmo, para responder perguntas e ajudar as pessoas a compreender. Né? Glauber Lacerda. Aí, então, ó, tá falando de Lev Tahor, coração puro. Uhum. Tem que ter o coração puro para penetrar esses segredos. O que é ter um coração puro? Livre de autoajuda. Entenderam ou não? Ou seja, livre de tolices do tipo, né? Tem alguma letra para me usar para ficar rico? Ok, não precisa falar o resto, né? Muito bem. Se livrar do ego, tá certo? Isso aí, Glauber. Perfeito. Né? Parar de gastar tempo discutindo política, né? E se enfiar para estudar. Gastar tempo com, né, com a escória, né, com os filhos de Belial, né, que dominam o mundo aí através da política e da religião. Se enfia para estudar sabedoria, que é muito melhor. Que mais? Mais ninguém? Então, eu vou encerrar a transmissão, gente. Que esse falatório todo me deu fome. A glicemia já desceu já. Então, preciso comer alguma coisa para, né? Eu devo estar com a glicemia a 90, mais ou menos. Gratidão, Ivani.
Débora. O que ela tá falando aqui, a Débora? Deixa eu ver. Muito bem. Esse de PAC, os 32 Nomes de Deus, livro, YouTube, vídeo. Eu acho que é, Débora. Eu não tenho certeza não, porque aqui não dá pra me ver o link. Shem HaMeforash. Shem HaMeforash, os 72 Nomes de Deus. Deixa eu ver aqui mais. Olha, a Grace está falando o seguinte: sobre o DNA, está sendo necessário o mapeamento dos genes em um mapa. Assim, um místico ou estudante da sabedoria pode identificar como as características místicas do DNA. A partir do momento que nós descobrimos a chave, porque assim, toda criptografia, todo criptograma tem uma chave, ou uma ou mais chaves, né? Depende. Então, todo criptograma tem uma chave. Quando os geneticistas descobrirem a chave que abre o DNA, uau! Nossa! Ui! Não falar nada, né? Aí nós vamos conseguir ler o livro de Raziel. A humanidade inteirinha vai ter acesso ao livro de Raziel. Quando os geneticistas descobrirem a chave, eu sei qual é, que abre o DNA da humanidade, a humanidade toda vai ter acesso ao livro de Raziel. O salto que a humanidade vai dar. É uma chave de 4 letras. E tem outra de 6 letras. Eu não vou falar aqui não. Certo? Muito bem. Então, chega, né? Pois é. A grande biblioteca de Alexandria vai ser fichinha quando o DNA humano for aberto. Vocês acham que os livros que estavam na biblioteca de Alexandria se perderam? Tem um verso do Ana Becoa. Shavatenu kabelo shma, saakatenu iodea talaumot. É o último verso. Shavatenu kabelo shma, saakatenu iodea talaumot. Iodea talaumot significa que conhece todos os mistérios. Que ele ajuda a abrir os mistérios que estão no nosso interior. Ok? Já dei uma dica aqui, hein? Muito bem. Ah, tá. Pera aí, mamãe. Só um minutinho, mamãe tá chamando. A chave do cadeado tá aqui. Prontinho. Mamãe chama, tem que ir, né? Ok. Então, muito bem. Poder da semântica. Débora. Gente, então tá, é isso. Acabou? Pode passar a régua. Né? Certo? Ai, ai. Yes. Com certeza, né? Tá bom, gente? Então, é isso, né? Então vamos embora. Ai.
Obrigado, Glauber está agradecendo. Valeu, pessoal. A Débora está agradecendo também. A Raquel aceita nossos clamores e ouve nossos gritos. Ó tu que sabes todos os mistérios. Isso é o verso do Anabecoa. Ok, muito bem. Né? Gratidão, professor. Lima Monte, gratidão. Ok, gente, então vamos embora, né? Qualquer dia eu volto, né? Nunca se sabe o dia nem a hora, então fiquem atentos aí, né? E de repente a gente aparece aí, né? Muito bem. Emerson Fantucci. Shalom, shalom, Emerson. Muito bem. Acabou? Então, tchau, pessoal. Razá Ilaha. Né?